Olá, eu sou a Lu e eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Pode ter certeza que nas minhas orações você está presente. E agora nós vamos pintar uma panela de metal com chuchu. Aqui nós temos o risco, uma panela aqui de metal e chuchu. Nós vamos começar por esse chuchu aqui atrás. Chuchu, pincel 6, verde pistache. Eu vou passar o verde pistache toda essa área, porque ele é clarinho e deixa o risco aparecendo. E o verde pistache, para mim, é a base do chuchu, a cor base. Olha, eu coloquei esse chuchu lá atrás. Então, aqui embaixo vai ser uma área de sombra. Eu vou usar o pistache mais o verde folha. Eu juntei os dois. Se você não tem verde folha, você pode usar um verde abacate, até mesmo um pouquinho do verde musgo. Pronto, viu que aqui embaixo ficou o verde folha. Agora você tá vendo as linhas, né? Eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou até tirar o excesso aqui. Eu vou passar esse verde pinheiro bem em cima dessa linha. Ó, passei sem fazer linha pra lá, sem fazer linha pra cá, é de pé. Eu vou disfarçar um pouquinho aqui, que eu quero que fique um pouquinho mais escuro mesmo. Vou pegar mais um pouquinho. Aqui, ó, nessa área também vai ficar um pouquinho mais escuro. Se você pegar um pouquinho do verde pinheiro, colocar e ficar muito forte, misture um pouquinho do verde folha. Tá vendo? Ó, o chuchu não é um legume liso, retinho. Ele tem textura. Olha aqui, esse do meio aqui, eu vou deixar assim um pouquinho mais forte, vou descer. E vou esfumaçar pra lá, pra cá. Ó, não deixei a linha, tá? Esse aqui, eu fiz mais fraquinho. Essa área aqui, essa parte aqui, ó, ela é um pouquinho mais escura mesmo. Você viu que acabou ficando aqui, aqui e aqui. O pistache basicamente puro. Ainda vou usar aqui, ó, nesse lado. Eu vou colocar um pouquinho, mas é muito pouquinho de verde pântano. Vou criar aqui uma ranhurazinha. E vou colocar também um pouquinho do pântano aqui nesse cantinho. Cantinho ali, cantinho aqui. Bem no meio dessa ranhura, agora eu vou colocar um pouquinho do pântano também. Olha o efeito que dá. Ele fica um pouquinho diferente, fica um pouquinho mais escuro. Não fiz linha reta, fui batendo o pincel. Aqui também, ó, vou colocar nessa área aqui de baixo, subindo. Não cheguei até. Agora eu vou lavar meu pincel bem lavadinho e vou usar um pouquinho do branco. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, no meio, não na borda, não aqui do lado da sombra. No meio. Eu vou fazer uma batidinha com o pincel. Depois, neste aqui, eu vou colocar aqui e vou colocar um pouquinho aqui, ó.
Também vou trabalhar só com batidinha. E terceiro, eu vou colocar aqui. Vou limpando o pincel. Acompanhando aqui, ó, sem colocar em cima do verde pântano. Bom, nesse aqui eu vou deixar desse jeito, porque ele não vai ficar muito, não é para trabalhar muito ele. Ele tá lá na sombra, tá lá no escurinho. Peguei o pincel número 2 e eu vou usar o verde pinheiro para fazer um cabinho. Esse verde pinheiro eu vou iluminar com um pouquinho do pistache. Não vou colocar uma linha reta também, eu vou colocando assim, ó, coloco a tinta. Esse daqui, ó, essa linha aqui eu tenho que passar por cima do cabinho. O cabinho tá saindo lá de trás. Aí. Então, esse pedacinho do chuchu tá pronto. Agora nós vamos fazer a panela, que tá atrás desses outros dois. Nós vamos começar aqui pela alça da panela. Aqui eu tenho marrom, camurça e areia. Se você não tem essas cores, você pode fazer assim. Você tem o marfim, certamente. Então, você vai pôr uma pincelada de marfim, um pouquinho do marrom. Você vai fazer uma cor muito parecida com o camurça. Aí você acrescenta mais marfim. Ó, meu pincel só tava sujinho. Olha, você fez uma cor muito parecida com areia. Então, com o marrom, essa mistura e mais essa mistura, você pode fazer a mesma coisa que eu vou construir aqui com as cores prontas, né? Com as cores do potinho. Então, eu vou começar aqui com o pincel 2, o marrom. Eu vou preencher aqui essa linha e vou preencher aqui dentro também. Assim, agora eu vou usar aqui, sem lavar o meu pincel. Vou tirar esse marfim daqui. Eu vou usar o camurça aqui, ó, nessa área, sem lavar o pincel. Nessa área aqui, eu vou deixar a linha, não vou misturar nada, tá? Até por aqui. E agora, eu vou terminar de preencher sem misturar aqui. Aqui, eu vou dar uma ligeira misturada. Aqui, eu vou deixar bem certinho com areia. E aqui também. Essa linha aqui, ela vai permanecer sem mistura. Isso. Agora, eu vou sujar o meu pincel um pouquinho no marrom. Eu vou colocar aqui. Vou subir um pouquinho aqui pelo lado. Você viu que eu fiz uma manchinha? De novo, sujei. Vou fazer mais uma manchinha aqui, uma manchinha ali. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Por enquanto, pronto. Agora, nós vamos trabalhar essa área. Vou trocar de pincel. Peguei o número 6. Eu vou começar também com o marrom. Eu vou começar aqui no cantinho. Até um pouquinho aqui, ó, depois da linha, primeira linha da alça. Aqui dentro. Mais um pouquinho do marrom. Tá vendo aqui a alça? Eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço aqui perto da alça. Subir um pouco, vai entortar a minha panela. Não faz mal. Descer um pouco aqui. Agora,
aqui depois da alça. Esse pedaço aqui, ó, você pode preencher até por aqui. Deixa um centímetro mais ou menos. Ó, meu pincel tá bem limpo. Eu vou completar essa área com camurça. Quando chegar, encontrar assim, uma cor com a outra, eu não vou alisar muito, tá? Mas eu vou dar umas batidinhas assim para dar uma, para não ficar muito contraste. Aqui também. E um pouquinho aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou colocar um pouquinho de luz com areia bem aqui, ó. E vou trabalhar com batidinhas de pincel. Não é para misturar muito, não é para alisar. Aqui também vai um pouquinho de luz. Lavo meu pincel de novo. E agora nós vamos trabalhar aqui embaixo, ó, corpo. E vou pegar novamente pincel um pouquinho maior. Vou pegar o pincel número 8. Eu vou definir primeiro a área de luz. Eu vou usar o branco. Uma pincelada gorda. Tá vendo aqui, ó, o meio, não, aqui, essa parte aqui da alça, eu vou ter uma luz aqui, assim, ó. Ó, aqui. Agora eu vou fazer esse movimento. Mais ou menos 2 centímetros. Não precisa chegar aqui no chuchu, tá? Que vai terminando. Não deixe as bordas em linha. Dá uma misturada agora. Do outro lado aqui, bem embaixo, aqui dessa área, eu vou ter mais um reflexo, mais uma luz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um toque de lilás. Ó, peguei bem pouquinho e eu vou colocar, não na borda, aqui, ó, e aqui, dos dois lados. Vou fazer isso aqui, vou dar uma disfarçada. Não vou preencher, você viu que sobrou espaço aqui, tem espaço aqui e aqui. Esse lilás vai ficar assim, ó, do lado, mas sem preencher tudo. E aqui vai ter um pouquinho só aqui em cima. Agora eu vou, na sequência, eu vou colocar o areia aqui, ó, do lado do branco. Aqui vai um pouco também. Esse areia, eu vou dar umas pinceladas, assim, pra cima do branco, mas eu não vou misturar muito, tá? Vai ficar uma mancha. Então, já tenho areia, eu vou crescer um pouquinho aqui. Desse lado aqui, a mesma coisa. Pronto. Passo pro camurça. Aqui também tem um pouco de camurça. Esse lado aqui também tem um pouquinho. E agora, eu vou terminar de preencher essas áreas aqui com marrom. Quando eu coloco o marrom, coloco na área vazia, aí eu vou fazer uma ligeira mistura, mas vai ficar assim, aquelas manchas. Eu vou colocar o meu marrom, aí eu mostro você como fazer a mancha. Preenchi aquelas áreas que ainda não tinha tinta. E agora eu vou passar um pouquinho aqui, ó, escurinho, embaixo dessa borda. Na verdade, eu vou fazer a linha aqui, né? Do lado de cá também.
Agora, você viu que aqui tem marrom e o marrom, ele é muito pesado. Então, eu vou sujar o meu pincel. Eu tava sujo de marrom, não lavei. Sujei no camurça, sujei no camurça. E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar do camurça, eu vou fazer umas manchas pra cima do marrom. Do lado de cá, mesma coisa. Isso acaba tirando aquele forte do marrom, aquele tom forte. Aqui, eu vou trabalhar mais a linha mesmo. Olha, ficou mais suave. Esse lado aqui também vou fazer a mesma coisa. Se a sua tinta secar muito rápido, faça por partes. Meu pincel tá sujinho só. Ó, entrei um pouco. Aqui nem tenho tinta ainda. Pincel sujinho. Eu tô preenchendo o rebite com areia. Vou usar o pincel 2. Com um pouquinho do marrom, eu vou fazer o contorno dele. Essa borda de cima, eu vou colocar a luz aqui, nessa área. Continuação. Aqui, eu coloquei o branco, o lilás, para fazer a luz. Coloquei o camurça em volta. Eu vou preencher toda essa área aqui com o marrom. Então, ó, já preenchi aqui. Você viu que eu deixei aqui uma bordinha para eu saber onde que tá a linha. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Aqui, ó, eu tenho um pedacinho que é totalmente escuro. Então, eu vou colocar o marrom puro com o pincel número 6. Aqui também eu tenho um pedacinho e eu vou colocar o marrom puro. Aqui, ó, começa aqui e vai terminar aqui, ó, esse pedaço ali. Vou preencher o meu. Você viu que aqui misturou? Então, eu vou pegar um pouquinho do camurça e vou fazer isso aqui, ó, só uma pinceladinha, só para separar mesmo, para dividir. Esta área aqui, essa outra área, eu vou começar com o camurça aqui. Ele dá diferença, ó. Venho com esse camurça até aqui em cima. Até mais ou menos o meio. E termino aqui com o marrom. Aí, eu vou dar, assim, uma meia misturada. Essa área aqui, ó, vai ficar bem escura. Nessa bordinha aqui, ó, chega a misturar tudo. Os marrons se encontram. Aqui eu vou sumir um pouquinho. Aí, misturadinho. Nessa parte aqui também, eu vou colocar um pouquinho do camurça aqui, fazendo linha. E termino essa área com o marrom. Eu tô usando um pincel 6, então às vezes não fica muito certinho assim, ó, os contornos. Mas depois eu vou pegar um 2 e vou acertar isso tudo. Agora, essa roda aqui, eu vou encher com palha inteira. Eu não lavei meu pincel. Isso quer dizer que o palha já vai ficar mais sujinho. Já pego o pincel 2 e vou fazer em volta dessa bolinha, que é o rebite, uma sombra com o marrom. Não precisa deixar muito certinho, tá? Põe o marrom ali e some com a tinta assim pra fora.
Até aqui no meio vou sujar um pouquinho também para não ficar tão clarinho. Bom, por enquanto aqui é isso. Agora, este outro eu vou colocar nessa bordinha, eu já vou colocar o camurça. Depois eu preencho aqui a segunda parte com o marrom. Vou dar uma pinceladinha de marrom aqui no meio. E vou colocar um camurça aqui. Porque esse não vai ficar tão claro quanto aquele. Ó, esse tá na área de luz. Esse tá na área de sombra. Aqui atrás fica mais escuro. Então, vai ser assim. Pronto, deixamos secar. Agora, com o pincel 2, eu vou ajeitar todas essas linhas. Agora, nós vamos iluminar toda essa área. Branco, pincelzinho 2. Pego tinta só na pontinha. Aqui não tem, aqui tem. E eu vou colocar, ó, uma manchinha de branco aqui. Nós estamos iluminando. Aqui. Manchinha. Aqui, ó, vou subir colocando um pouquinho de tinta. Nessa área aqui, logo abaixo da alça, um pouquinho do branco. Aqui, ó, em cima, na parte de cima do rebite, um pouquinho do branco. Aqui, nessa área, também vou pôr um pouquinho do branco. Sujeirinha, assim, de pincel, só. Nessa alça, eu tenho uma luz aqui. Um pouquinho. Eu tenho uma luz aqui. Tá vendo a linha de divisão? Então, a gente vai colocando uns pontinhos. Aqui tem que sumir. Depois eu tenho uma luz aqui, ó, na metade. Nessa parte marrom. Um toque assim, ó, de luz, de branco. Posso até subir um pouquinho aqui. Desse lado de cá, eu tenho aqui um pouquinho só. Aí, depende da quantidade que você aperta teu pincel. Se você apertar muito, vai ficar uma mancha grande. Se você só encostar de levezinho, quer ver? Aqui a gente tem um branquinho também. Meu pincel tá carregado, mas eu vou colocar pouquinha tinta. Eu consigo controlar. E um pouquinho aqui, ó, nesse rebite. Ficou muito. Então, eu pego outro pincel seco e vou tirar um pouquinho. Nessa área aqui, eu tenho um pouco de luz aqui. Aí já é um pouquinho mais de mancha mesmo. Um pouco aqui. E só um pouquinho pro lado de cá. Meu pincel sujo de branco ainda, eu vou sujar no camurça, porque eu quero realçar um pouquinho essa linha aqui, ó. Eu vou usar o palha para fazer uma luz aqui. Você viu que ficou uma bordinha que eu não, aqui não tem tinta nesta bordinha. Então eu vou colocar um pouquinho do palha, mas não é pincel inteiro, é só mesmo uns pontinhos, que seria um brilho, um reflexo. Basicamente, na área de luz, temos mais. Aqui um pouquinho. Aqui só um pouquinho. Lembrando que isso daqui tem que ficar reto e não pode ficar crespo.
aqui na bordinha também, ó, um pouquinho. Eu tô trabalhando com o pincel assim, só encostando. Pra fazer aqui, eu vou virar meu pincel, vou trabalhar com ele assim. E aqui, ó, vai um pouquinho, só pra separar a panela da alça. Vou pôr um pouquinho mais aqui. E agora, essa parte de baixo também a gente tem um pouco. Aqui, ó, faço como palha. Lavei meu pincel porque aqui não pode ficar tão forte. Então, como ficou muito espaço que eu tinha deixado, eu vou passar um pouquinho do marrom para deixar mais escuro. Aqui é a área de sombra, então não pode ficar muito forte. São detalhezinhos que, se você prestar atenção, você vai ver que vai fazer uma panela que vai ficar com brilho. Aqui tem um pouquinho de luz, então posso deixar um pouquinho mais. Tô acertando, porque isso não pode entortar. Nessa área aqui, ó, que tem o branco, que tem a luz, eu vou pôr um toque de branco, que ele vai brilhar um pouquinho mais. Aqui também. Vou só limpar o pincel aqui, ó, nem coloquei tinta. Agora eu vou pegar um pincel número 6 de novo. Vou pegar uma pincelada de branco e eu vou colocar bem no centro. E eu vou cobrir um pouco esse violeta, porque esse lilás, ele tem que aparecer só um pouquinho. Ó, e é mais fácil colocar e depois cobrir do que a gente dosar ele na hora que a gente tá colocando. Ó só, tá vendo? Partir do centro, que é o branco, e vim sombreando pra fora, considerando que já tá seco. Olha como abaixou o tom e ficou um brilho. Aqui também. E nessa parte aqui também. Eu estou abaixando o tom do lilás. Olha só como ficou a nossa panela. E agora nós vamos para o chuchu. Nós vamos fazer esse chuchu aqui, que tá inteiro. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha, esse pincel aqui é Condor número 6. Sempre que eu trabalho, eu uso vários pincéis do mesmo número. Porque às vezes eles vão ficando molinhos e eu preciso dele durinho. Esse daqui é um, eu acho que é Guiller, não sei falar esse nome aqui. Também número 6. Esse daqui, ó, Acrylex número 6. Tá vendo? Cada um de uma marca. Pra mim, todos fazem o mesmo trabalho. Ó, eu tenho o meu número 2, é um tigre. Tá vendo? Aqui eu já tenho 4 marcas. Tô trabalhando agora, tô trabalhando só com esse. Tô com um 8 aqui também, tigre. Mas o pincel, contanto que seja essa cerda durinha, pra mim não faz diferença. Então, às vezes me perguntam, qual pincel você usa? Eu uso de todos que tem esse tipo de cerda. E misturo e o resultado é bom. Eu gosto de todos eles. Para fazer esse daqui, tô usando o pincel 6 e eu vou preencher essa parte do fundo aqui, ó, do chuchu, com o verde pistache. No seu risco não tem isso daqui. Tá vendo? É um fundinho que ficou ali. E eu vou colocar, eu vou juntar aqui, ó, verde pântano com marrom. E vou deixar esse fundinho bem escuro. Preenchi. Agora eu vou usar um pouquinho do pântano. E vou preencher aqui, ó, um espaço que tem aqui. E aqui tem um outro.
não é para esfumar. Você vai deixar assim, vai dar uma pincelada e vai deixar, porque ali é um fundinho bem escurinho. Aqui, na última dobrinha, onde sai esses riscos, aí você vai deixar um pouquinho esfumaçado. Esse chuchu está atrás deste, então ele vai ficar um pouquinho mais escurinho aqui, ó. Eu vou usar um pouquinho do marfim aqui nessas dobrinhas. Vou deixar a parte que tá pegando luz aqui um pouquinho mais clara. Acho que é melhor usar o 2 para isso. Aqui tem uma divisão. Limpei meu pincel. E aqui ficam esses dois espaços, um pouquinho mais escuro mesmo. Agora eu vou preencher com o pistache esses dois espaços aqui de baixo. Ó, esse comprido e este. Se você preencher de leve, o teu risco vai aparecer. Eu vou usar um pouquinho do verde folha. Tá vendo aqui a linha, né? Então, eu vou pôr um pouquinho aqui, fazendo um pouquinho de sombra. E vou colocar um pouquinho aqui também. Bem embaixo no lugar da sombra. Segundo, eu vou usar o pântano outra vez. Então, aqui, ó, bem em cima do risco. Nesse aqui, eu vou colocar o pântano até aqui. Tô colocando bem em cima do risco, um pouquinho só, tá? Essa parte aqui é mais funda, então tem um pouquinho também. Pântano, ele é muito forte. Ah, já vou aproveitar e fazer aqui, ó. Tá por trás, vai ficar mais escurinho. Pântano é muito forte, então você tem que trabalhar com pouquíssima tinta. Eu vou esfumaçar um pouquinho esse pedaço. Aqui também. Você viu que eu tô trabalhando bem de leve com aquela tinta que eu já tinha colocado ali. Agora eu vou pegar o marfim, com um pouquinho só de tinta, uma pontinha ali e uma pontinha aqui. Essa área é mais escura, ela tá para baixo, então a gente não pode colocar muita luz. Na bordinha vai ficar um pouquinho também. Não pode deixar aquela linha, como eu deixei ali, ó. Aqui não pode. Clarear um pouquinho aqui. Isso. Agora eu vou preencher o resto aqui com o pistache. Pronto, preenchi com o pincel 6. Com o verde folha, eu quero fazer um pouquinho de sombra. Tá vendo aqui, ó? Bem no meio. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra para os dois lados. Agora, eu vou pegar o 2 para colocar a sombra. Primeiro, aqui, ó, em cima desse risco. Já vou dar uma esfumaçadinha. Segundo, bem pouquinha tinta, aqui, ó, tem um risquinho até aqui, mais ou menos. Aqui, ó, eu tenho uma curvinha. Aqui eu tenho um gordinho, 2 gordinhos, 3 gordinhos. Aqui, ó, nesse primeiro aqui, onde tem esse risquinho, nós vamos fazer uma sombra com um pouquinho do verde pântano. Não vai ficar tão forte, porque ali foi preenchido. Aqui é só uma sombra. A gente vai, é como se fosse uma bolinha, só não deixe borda, tá? Tem que esfumaçar. Esse risquinho também vou dar uma esfumaçada nele.
Aqui também eu tenho um pouquinho de sombra. Em cima daquele lugar onde você colocou o verde folha. Agora eu vou iluminar todas essas áreas com o marfim. Começo aqui, essas áreas que estão por cima. Aqui. Só o pincel sujinho aqui. Isso quer dizer pouquíssima tinta. Aqui tem mais, aqui tem mais. Vou colocando pouquinhos de tinta assim, ó, dando uma esfumaçada. Vai ficar um pouquinho mais claro. Mas não deixa aquela linha muito certinha. Um pouquinho mais aqui. Esta área aqui, ó, tem umas ranhuras no teu desenho. Essas ranhuras são pinceladinhas assim, ó, que você pode colocar com marfim. Você pode seguir o teu desenho, coloque a tinta e dá uma limpadinha no pincel, assim, pra frente e pra trás. Vou desmanchar um pouquinho essa linha. Eu coloquei, ficou muito forte. Vou colocar de novo aqui meus pontinhos de luz. Aqui também tem um pontinho de luz. Aqui também tem um pontinho de luz. Eu tava chegando em casa. Quando eu peguei o elevador, a minha vizinha tava voltando do sacolão. Aqui a gente chama de sacolão, onde vende verduras e frutas. E eu vi dentro do elevador, a gente pegou o elevador juntas. Dentro do elevador eu vi que a sacola dela tinha, além de outros legumes e frutas, tinha um chuchu bem em cima, assim, das outras frutas. Aí eu pedi para ela emprestado os chuchus. Ela me emprestou 3 chuchus, eu tirei fotografia. E é desse chuchu que eu tô fazendo esse desenho. Então, eu tô copiando aqui da foto. Olha aqui, ó, a foto desse chuchu. Tá vendo? Eu tô tirando esse aqui, ó. Eu fiz algumas composições com chuchu. Ó, fotografei o chuchu assim. Os chuchus para eu poder fazer o que eu tô fazendo aqui. Então, esse daqui. Esse chuchu é o que nós acabamos de pintar. Agora, nós vamos pintar essa metade aqui. Então, essa metade aqui, nós vamos encher de branco toda essa área. Olha o que você vai fazer. Você viu? Aqui eu passei pistache em cima do branco toda a borda. E agora, eu vou passar um pouquinho do verde folha em cima do pistache, mais na beiradinha. Ele vai dar uma tonalidade diferente na bordinha. Esse pedaço aqui é pistache puro, que é um pedaço da casca que tá aparecendo. E agora, você vai fazer essa parte de cima igual essa aqui. Bom, essa partezinha aqui é um recorte, é um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui de cima, ó, você põe... Tô pondo uma pincelada mesmo. Aí, você vai abaixando... Cadê? Você vai abaixando essa cor, ó. Você vai limpando o pincel. Aqui vai ficar quase tudo verdinho. Esverdeado. Aqui tem mais um pedacinho que é casca também. Aqui vai ficar uma linha branca, então esse verdinho você vem com ele aqui, mas não encosta. Ele vem até aqui. Aí faz, aqui ó, tem uma marcação. Isso aqui, ó. Aqui fica mais verde. Aqui no cantinho fica um pouquinho só.
casquinha. Aqui vai ficar bem branquinho. Essa linha aqui eu vou deixar o verdinho vindo até a linha. Aqui a gente tem um pouquinho só. Você viu que eu tô limpando o pincel bem em cima do risco. E eu vou voltar com o branco agora, que esse pedacinho aqui, ó, ele é bem branquinho. Você viu que agora eu consigo deixar ali uma linha de branco. E essa linha passa aqui pelo meio. Ela vem até aqui. O final. Vai ficar assim. Exatamente aqui. Tá vendo que eu tenho o desenho aqui daquela parte de dentro? Saio aqui com um pedacinho assim, ó, de branco. Assim. Lavo meu pincel. Vou pegar o pincel número 2. Um pouquinho de camurça. E eu vou fazer essa linha aqui, ó. Depois aqui. Você viu que é muito pouco. Aqui dentro tem um pouquinho dessa cor também. Aqui, ó. Uma partezinha aqui. Tem mais uma linha. Bom, esfumacei. Cobri o risco. Lavo meu pincel. Bem lavadinho. Porque eu vou voltar com o branco aqui, que eu quero essa linha bem branquinha. Aqui a gente sobe um pouquinho o branco. Aqui fica bem branquinho. Essa área aqui, ó, também fica bem branquinha. Agora, eu venho com o pântano, um pouquinho só. Aqui, ó, eu tenho esse pedacinho aqui de casca. Vai uma pontinha de pântano ali. E vai um pouquinho do marfim aqui. Fazer o acabamento aqui, já tô misturando um pouquinho do marfim com o... Não, acabamentinho aqui. Aqui também eu tenho um pedacinho da casca. Eu vou colocar o pistache. Vou sombrear aqui dentro com um pouquinho do pântano. E vou iluminar a pontinha aqui só com um pouquinho do marfim. Desse lado eu vou colocar um pouquinho do verde folha, como eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar aqui toda a bordinha. Se já tiver seco, você pode até colocar um pouquinho do marfim ou do branco junto. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho do branco. Vou deixar um pontinho mais escuro aqui, ó, que é o fundinho aqui, o chuchu acaba ali, que começa a casca, assim. E aqui também, um pontinho escurinho ali. Olha, o chuchu já tá seco, então eu posso reforçar um pouquinho esse brilho com o branco. Assim, ó, uns pontinhos, tá vendo? Agora vai ficar aquela quantidade maior, porque tá seco. Então, pode reforçar aqui e pode reforçar nesse aqui também. Um pouquinho só de tinta. E a gente vai esperar secar para fazer o fundo. Então, ó, trabalho seco, totalmente seco. Eu vou borrifar água toda a parte de fora do trabalho.
aqui na base. Pegue um paninho seco, passe em cima para tirar o excesso. Tenha certeza de que tá bem espalhadinha, que molhou realmente tudo. Aí você pega um pincel 14, olha, mais uma marca diferente, Léo e Léo, mas a cerda é a mesma. Eu vou usar o amarelo canário, eu vou colocar aqui no pratinho, vou tirar o excesso e vou fazer um fundo sempre partindo do cantinho. Aqui eu tenho a linha, então eu vou puxar um pouquinho mais. Se você passar por cima e manchar, tira com o dedo ou com o paninho. Tira na hora que não tem problema nenhum. Eu vou sair um pouquinho só aqui, ó, pra cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Só uma isca. O pincel tá bem limpo. Nunca faça isso. Nunca. É só aqui, ó. Não é para preencher o espaço. Se você preencher, você tem que passar para o lado de fora. Vou fazer o lado de cá também. E eu vou fazer aqui embaixo, nessa posição, ó, como se fosse uma mesa. Não vou fazer redondo aqui. Aqui a gente faz assim. Não precisa fazer uma linha inteira embaixo. Você pode vir assim, ó, diminuindo a tinta. Aqui mais comprido, mais curto, mais curto. Você viu que eu fiz aqui, ó, uma linha? Não tinha no meu desenho aqui no pano, mas no teu risco tem. Essa é a sombra do chuchu. Terminando também com linhas, do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá. Agora eu vou pegar o sépia, vou trocar de pincel, vou pegar o pincel número 8, coloco um pouquinho do sépia aqui e eu vou fazer aqui, ó, naquele risquinho, eu vou esfumaçar um pouquinho pra cima pra fazer o fundo aqui um pouquinho mais escuro. Como tá úmido, então não precisa caprichar muito aqui na mistura, porque a água vai fazer sumir a mancha. Pro lado de cá também. Deixar aqui um pouquinho mais escuro. O cantinho. Aqui, essa linha, um pouquinho de sombra. Depois aqui, ó, tem também uma linha. Ele não passa inteiro. Aqui faz assim. Essa parte aqui, eu tô colocando a tinta e não tô esfumaçando. Tô colocando mesmo, preenchendo. Aqui também. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui também, bem pouquinho. Pronto. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado do chuchu da minha vizinha. Mais um vídeo pronto. Espero que você tenha gostado. E o risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado e até o próximo vídeo.